Olá, chegou a sexta-feira, dia 24 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje é Dia Mundial de Combate à Tuberculose e esse é o tema do nosso programa. E ainda hoje no programa Assunto do Dia a gente vai acompanhar junto as oportunidades de emprego, vamos acompanhar juntos essas oportunidades no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, atenção motorista que vai trafegar pela região metropolitana do Recife, então não perca as dicas que serão repassadas. Tem também a enquete do dia e muito mais. O programa hoje está imperdível. E ainda no século XXI, a tuberculose ela permanece como um importante problema de saúde pública. A tuberculose é apontada como uma das doenças mais desiguais do mundo, ocorrendo em sua grande maioria nos países subdesenvolvidos. Trata-se de uma doença infecto-contagiosa transmitida por bactéria e afeta principalmente os pulmões. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Alfredo Leite, ele que é pneumologista, médico clínico e preceptor de ensino de residência médica do Hospital Barão de Lucena. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir as orientações e dicas também do nosso convidado, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Acompanhe! Eu me cansava muito. Eu tive uma tosse no período de 15 dias, uma tosse sem catarro, era uma tosse seca, mas junto com essa tosse seca havia muitos raios de sangue. O mal-estar sentido por Wilson era tão grande que ele nem conseguia direito fazer o que ele mais gosta, tocar os seus instrumentos e cantar. Era mais na parte da noite, o clima frio, eu exposto ao sereno. Aí, quando eu tinha a oportunidade de louvar na igreja, a minha mãe sempre dizia para mim: Wilson, tem alguma coisa acontecendo contigo, tu estás cansando muito rápido. Eu não sofri até então de cansaço, e não tinha cansaço, e nunca tive nenhum problema pulmonar, mesmo que algumas pessoas da minha família não tiveram também, nunca chegaram a ter tuberculose, bronquite, essas coisas. Quando eu estava na igreja, quando começou esse cansaço, eu sabia que tinha algo errado em mim. Mas eu esperei primeiro o tratamento em casa, que eu sempre, quando tossia alguma coisa no xarope, eu ficava bom. Mas dessa vez não fiquei bom. Passou-se esses 15 dias e eu com o mesmo sintoma e eu tive que ser socorrido. Passados 15 dias, o Wilson não aguentou mais ficar em casa sem respostas e resolveu procurar um hospital. Então eu fui à UPA de Barra de Jangada e foi lá que o médico ele começou a suspeitar de uma possível tuberculose. Então, quando eu fui para o hospital, ele passou um raio-x. Depois que ele passou o raio-x, ele viu que tinha alguma coisa errada comigo. Aí foi quando ele me encaminhou para o pneumologista. Os pulmões de Wilson estavam numa situação bem delicada. O tratamento poderia ser realizado de duas maneiras. O tratamento, ele me explicou duas opções depois que eu fui ao pneumologista. Ele disse que, dependendo do meu quadro, a minha situação, eu poderia ser tratado em casa, ter tomado os remédios e o tuberculostágio em casa. Ou, se o meu caso fosse muito grave, eu teria que ficar internado no hospital. O diagnóstico dele foi que eu deveria ser internado no Hospital Oswaldo Cruz, na ala dos tuberculosos, para que meu tratamento fosse intensificado. Mas aí era o primeiro com antibiótico, não é isso? Eu comecei com bezetacil, porque quando ele fez o primeiro raio-x, houve uma inflamação nos meus brônquios, puxando para os meus pulmões. Então ele disse: Wilson, vamos combater essa inflamação com os antibióticos. Você vai passar uma semana, dia sim, dia não, tomando bezetacil, para que essa inflamação vá embora. Quando ele olhou meu raio-x, havia raios de catarro seco nos meus pulmões. Meu pulmão parecia, na verdade, um campo minado, bem pintadinho. E ele disse: você vai começar com os antibióticos. Se esses antibióticos não derem jeito, você vai ter que ser internado e vai passar por uma fase mais forte, para que essa doença não se
alastre nem tampouco contamine as pessoas. Felizmente, a segunda parte do tratamento, que seria o internamento, não foi necessária. E logo chegou a notícia da alta médica. Quando ele fez o último raio-x, o meu pulmão estava limpo. E ele disse: Wilson, você pode voltar para casa, você só vai tomar alguns antibióticos para que essa inflamação pulmonar vá embora e você pode voltar à sua vida normal, louvando ao nome do Senhor. Então aí eu fiquei muito feliz. Se a sua tosse não passa, se você sente cansaço excessivo, falta de apetite ou palidez, não perca tempo e procure a unidade de saúde mais próxima. O conselho que eu dou é que, se você tiver esses sintomas, procure um médico, procure um especialista. Eu acredito que tem curas que o próprio Jesus ele faz. Ele faz curas sem precisar de remédio. Mas também ele deixou os médicos especialistas para que possa cuidar de nós. Assim como eu também fiz, faça você também. Eu tenho certeza que você indo a um posto de saúde, você procurando um médico especializado no caso, ele vai lhe atender bem, ele vai lutar para que seu pulmão fique bem e que você possa ter uma vida normal assim como eu tenho também. Bem, nada melhor do que o conselho de uma pessoa que já passou pelo problema, né? Está repassando essa dica para você que está em casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre o tema, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você acredita que é possível erradicar a tuberculose aqui do Brasil? Acredita, não acredita? Liga pra gente, a gente quer saber a sua opinião. 3424-1977, a nossa linha interativa está aberta para você responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você pode participar também através da internet no facebook.com/assunto do dia. Você pode participar, acessar nossa fanpage, deixar sua dúvida, algum comentário. Daqui a pouquinho a gente vai ler essa dúvida e esse comentário também. Você pode participar através do nosso WhatsApp, o número é o 994181206, 994181206. Acesse o nosso WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E apesar do número de casos de tuberculose ter reduzido aqui no Brasil em 20% nos últimos 10 anos, o país ainda permanece entre os 20 que apresentam mais casos da doença, ocupando a 16ª colocação. De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, divulgado em 2015, hoje são 30,9 casos para cada 100 mil habitantes. Um número muito alto, muito significativo, que pode ser reduzido, e com a ajuda dos nossos convidados a gente vai descobrir como é que a gente reduz o número de casos de tuberculose aqui no nosso país. Vou dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui mais uma vez e apresentar o nosso segundo convidado, Dr. Paulo Sérgio, infectologista do Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Alfredo Leite. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. A gente trouxe esses números, esse número significativo, número de casos. A gente fez a pergunta também se é possível erradicar a tuberculose aqui no nosso país. Eu queria saber da opinião dos nossos convidados, já para começar o nosso bate-papo, sabendo se pode ou não pode erradicar uma doença como esta. Erradicar uma doença é um esforço muito grande e que dura muito tempo. Erradicar uma doença como a tuberculose tem certas dificuldades. Paulo pode até fazer uma comparação melhor com outras doenças que chegaram a ser erradicadas, mas existe uma dificuldade com a tuberculose, porque o paciente ele tem contato com o bacilo, em geral, anos antes de desenvolver a doença. A grande maioria das pessoas que estão desenvolvendo tuberculose hoje, que estão apresentando sintomas, elas foram infectadas anos ou décadas atrás. Então tem muita gente que alberga, que tem dentro de si a micobactéria da tuberculose e ela está só esperando alguma queda na imunidade, alguma mudança na saúde da pessoa para aflorar. Então é mais difícil você erradicar uma doença que tem essa característica do que uma em que a transmissão se faça muito próximo do momento do adoecimento. Né? Você podia falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. É verdade. E sobretudo porque é uma doença
apesar de ser uma doença considerada imunoprevenível, né, existe uma vacina para ela, mas essa vacina que é dirigida para a tuberculose, que é a vacina BCG, que é dada ao nascimento, na maternidade, ela apenas protege o indivíduo, a criança, nos primeiros anos de vida e, sobretudo, das formas graves de tuberculose. Tem tuberculose disseminada, tuberculose do sistema nervoso central. Então, é uma doença contagiosa, como o Alfredo falou, que muitas vezes a manifestação dela vai acontecer muitas décadas após o contágio, que geralmente ocorre na infância, e que a vacina não é capaz, né, de preveni-la, né, pelo menos dessa forma pulmonar. Então, isso traz uma grande dificuldade. E ainda o fato de que a população está envelhecendo mais tarde, né, está vivendo mais anos, a sobrevida vem aumentando no Brasil, e também doenças que antes não tinham tratamento, como as doenças reumatológicas. Hoje em dia existem tratamentos que controlam a doença e diminuem a imunidade. Então a gente vai ter cada vez mais tuberculose nessa população que usa esses medicamentos, e nessa população que está vivendo mais anos. E onde é que eu contraio, né, essa bactéria? Onde é que essa bactéria está presente e ela fica meio que incubada no nosso corpo durante tanto tempo, que o senhor bem falou? Onde? Que a gente poderia responder para quem está em casa. Onde é que eu contraio essa bactéria? Você adquire o bacilo, na imensa maioria das vezes, é através de um contato respiratório. Tá? Então, você tem contato com uma pessoa que está doente e que está tossindo e está eliminando, naqueles perdigotos, ela está eliminando o bacilo fica em suspensão no ar. E normalmente o contágio acontece quando você tem um contato prolongado com a pessoa que está doente. Então, se fala habitualmente o chamado contato domiciliar. É a pessoa com quem você convive pelo menos 4 horas por dia, seja em casa, por exemplo, o marido, a esposa, um filho, quer dizer, a criança pegando do pai, do avô, ou no trabalho também, quando o contato é muito prolongado. Na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa tem o contato, a micobactéria, o bacilo, entra no organismo. Inicialmente entra pela via respiratória, ele se espalha pelo organismo inteiro de uma maneira silenciosa. Na maioria das vezes isso não dá sintomas. E aí o sistema de defesa do organismo, as células de defesa conseguem engolir o bacilo, mas não conseguem destruí-lo lá dentro, totalmente. Destrói uma parte, mas uma parte consegue ficar ali como se fosse num santuário ali dentro. E é essa micobactéria, esse bacilo que fica ali dentro, que um dia em que lá na frente, ou pelo avançar da idade, ou por alguma medicação que deprime a imunidade, ou por alguma doença, quando a defesa cai, aquela célula que está funcionando como uma prisão para a bactéria, ela fraqueja. E quando ela fraqueja, a bactéria aflora e acaba a pessoa desenvolvendo a doença. A gente falou no início do programa que é uma das doenças mais desiguais e também, em sua grande maioria, acontece ali em países subdesenvolvidos. Tem uma explicação para isso? Por ser países subdesenvolvidos, o maior número de casos de tuberculose? Sim, né? A própria condição de vida nesses indivíduos, quanto mais o país é emergente ou pobre, as pessoas tendem a viver de forma confinadas, né? Em ambientes, às vezes, um domicílio, no único ambiente de domicílio, no único vão, dormem às vezes 10, 15, 20 pessoas. Então, para que haja transmissão, apesar de quando o indivíduo fala, espirra, tosse, ele joga, né, milhões de gotículas com o bacilo, mas para que haja o contágio, é importante que essas pessoas estejam em contato durante muito tempo, né, e sejam indivíduos que convivam meio que diariamente. Então é mais comum no ambiente de trabalho, no ambiente de domicílio, e essas populações de países pobres, elas desenham bem esse cenário, né, de pobreza, às vezes de desnutrição, né, de condição ambiental mesmo muito desfavorável. Vamos trazer agora algumas dicas de prevenção. É possível prevenir? De que forma a gente poderia prevenir? Higiene pessoal seria uma primeira e importante dica para repassar para quem está em casa, doutor? A primeira atitude de prevenção, se você pegar a população como um todo, é você identificar precocemente os casos. Então, a pessoa que está doente, que ela está, como a gente chama, bacilífera, ou seja, está eliminando o bacilo, ela tem que ser identificada e tratada rapidamente.
Daí é que vem essas recomendações do Ministério da Saúde. Se você tiver com tosse há mais de 2 semanas, procure um posto de saúde ou procure uma UPA, em geral o posto de saúde, porque você pode estar com tuberculose. A gente que é pneumologista sabe que na maioria das vezes quem está há 2 semanas com tosse não está com tuberculose, está com uma tosse alérgica, está com uma tosse após uma infecção das vias aéreas superiores, causas bem mais banais de tosse. Mas esse limite que eles colocam, ele é interessante para captar a maior parte dos casos, porque vai chegar, a pessoa com 2, 3 semanas de tosse chega no posto, aí o médico vai identificar se é uma coisa mais simples ou se pode ser já tuberculose no começo. O problema é quando a pessoa só vai bater no posto depois de 2, 3 meses de sintomas, já perdendo peso, já cuspindo sangue, que aí ela não só os pulmões dela já estão mais avariados, já estão mais lesados, como também ela já teve chance de transmitir para muita gente nesse trajeto. Então a principal medida de prevenção é a identificação precoce dos casos. Uma gripe mal curada, ela pode gerar ali uma tuberculose ou não necessariamente? Não gripe mal curada, mas a gripe, né, o gripe de repetição, talvez possa sinalizar que você não anda bem, né, que possa ter alguma condição de saúde que esteja com a imunidade um pouco comprometida e possa vir aí também uma pneumonias múltiplas ou mesmo um quadro de tuberculose. Outro ponto interessante que a gente chamou a atenção no começo do programa, que a gente falou que é uma doença infecto-contagiosa, o senhor vai explicar para a gente daqui a pouquinho o que seria uma doença infecto-contagiosa, transmitida por bactéria, a gente já explicou, e afeta principalmente os pulmões. Outros órgãos também eles podem ser afetados por essa bactéria? Quais os órgãos seria? Pode, a tuberculose é uma doença milenar, né? E acomete virtualmente qualquer órgão. Você pode ter tuberculose, claro, a maior parte dos casos é de tuberculose dos pulmões, né? Mas você pode ter tuberculose da laringe, das pregas vocais, pode ter tuberculose óssea, tuberculose renal, tuberculose da pele, certo? Tuberculose do sistema nervoso central, meningite por tuberculose. Existem várias outras formas e é uma doença que às vezes, principalmente quando ela acontece fora do pulmão, o diagnóstico é um pouquinho mais desafiador. Você pode ter alguma dificuldade, principalmente no posto de saúde, tudo isso, e precisa de uma investigação mesmo. Infecto-contagiosa por conta de bactéria que transmite para outra pessoa? É uma doença transmissível, né? Resumindo, seria infecto-contagiosa quer dizer isso, é causada por um organismo externo e que pode ser transmitida. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! A violência nos coletivos, ela tem preocupado bastante os usuários do transporte público e esse tema já foi debatido várias vezes aqui no programa Assunto do Dia e que frequentemente o nosso telejornal atualiza você sobre os números de assaltos a ônibus aqui na região metropolitana do Recife. A situação tem ficado insustentável e para debater esse assunto acontece neste momento uma audiência na Câmara Municipal do Recife. O objetivo é debater o aumento da violência e a insegurança para os usuários e trabalhadores também do sistema de transporte público aqui da região metropolitana do Recife. E quem está acompanhando ao vivo essa audiência é o repórter Guilherme Luiz, que vai conversar agora com a gente. Guilherme, que está participando dessa audiência, a gente quer saber quem é que está participando, como é que está a movimentação aí na Câmara Municipal do Recife. Muito bom dia, Guilherme.
Bom dia, Valdson. Bom dia para todos que estão acompanhando o programa Assunto do Dia. Valdson, é o seguinte, a audiência, na verdade, começou por volta das 9 horas da manhã. Quem está participando da audiência são representantes do governo, da Secretaria de Defesa Social, tem gente da Polícia Militar, do Conselho Regional Metropolitano, mas principalmente os rodoviários estão aqui, pessoas ligadas ao Sindicato dos Rodoviários, que foi quem fez a proposta para o vereador Rinaldo Júnior para que houvesse essa audiência em que eles estão propondo várias ações que podem ajudar a combater a violência no transporte público, que tem deixado a população bastante assustada. A gente, desde o início do ano passado, na verdade, no fim de 2014, a gente já começou a ter um aumento muito grande na quantidade de assaltos a ônibus e por conta disso é que a população está muito assustada. Deixa eu trazer uns dados aqui do Sindicato dos Rodoviários acerca da quantidade de investidas que a gente está tendo em 2017. Do dia 1º de janeiro até agora foram 952 ocorrências registradas pelo sindicato. Só nesse mês foram 268 e nas últimas 24 horas 14 ocorrências. Esses números diferem um pouco da realidade da Secretaria de Defesa Social, mas independente disso a gente sabe que a situação está muito complicada, até porque nós que trabalhamos com a informação, a gente tem feito muitas matérias sobre isso, mostrado também o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar combatendo essa realidade. E essa audiência hoje é muito importante, principalmente, como eu falei, para os rodoviários. Eu estou ao lado do assessor de comunicação do sindicato, o Genildo Pereira, que vai falar para a gente acerca dessas propostas. Genildo, primeiramente, o que é que vocês querem que o governo faça, as ações da Polícia Militar, da Secretaria de Defesa Social, para combater essa realidade que tanto afeta a vida de vocês? Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, o que nós queremos é que o governo realmente invista em segurança. Invista na segurança pública e melhores condições no transporte, para que, tanto para o trabalhador e também para o usuário que está pagando, está comprando esse produto que já é de péssima qualidade, venha se sentir mais seguro. Porque não é tirando o cobrador dos seus postos que vai resolver a questão da falta de segurança, da insegurança dentro do coletivo. É investimento, é condições de trabalho, é investimento nas polícias. Essa quebra de braço que o governo está travando com a Polícia Militar tem afetado diretamente no índice de violência no nosso estado. A exemplo, no transporte público. É onde nós estamos cobrando investimento na segurança. O governo está sendo omisso, a omissão é crime, ele tem que ser responsabilizado pelos atos. E olha, o que é que vocês têm de proposta concreta para solicitar? Vocês querem policiamento dentro dos ônibus? Vocês querem mais participação da força-tarefa junto a vocês que trabalham diretamente dentro dos coletivos? Nessa audiência agora vai estar saindo com certeza documentos que venham facilitar a elaboração de projetos que venham beneficiar tanto a categoria rodoviária quanto a população que já está cansada da crescente da violência. Isso é uma falta de respeito para com o usuário que está pagando esse produto, porque afinal de contas o transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu quero até aproveitar o ensejo e avisar para os telespectadores que, quando em caso de assalto, preste queixa em uma delegacia e entre com ação no Juizado Especial do Consumo e represente contra as empresas, porque é de responsabilidade dela em ressarci-lo ao usuário, porque o transporte público é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 6, inciso 10, o artigo 22 da Lei 8078/90. Muito obrigado, Genildo, pela sua participação. Genildo, que ainda quer acompanhar lá. A gente provavelmente está só no começo dessa audiência, porque tem muitos representantes para falar. Valdson, é um tema de extrema importância. No Jornal Estado a gente vai trazer todos os detalhes para vocês que nos assistem, para vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu aqui. É claro, com a expectativa de que realmente a gente possa combater de forma mais ferrenha e mais eficiente a criminalidade dentro do transporte coletivo. Voltamos ao estúdio. Ok, Guilherme Luiz, muito obrigado pelas informações e é o que a gente espera também, né? Uma solução em relação a esse aumento da violência no transporte público aqui na região metropolitana do Recife e que bom que a Casa dos Representantes do Povo ela foi aberta para essa discussão que afeta toda a população que depende do transporte público na região metropolitana do Recife. A gente espera o quanto antes, né, uma solução dos nossos representantes porque a situação está insuportável, né? Todos os dias a gente noticia aqui nos nossos telejornais essa situação, a situação que amedronta a todo mundo que vai utilizar o transporte público aqui na região metropolitana do Recife e assim a gente espera uma solução o mais breve possível.
ok? Dado o recado, hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre tuberculose. Esse é o tema do nosso programa e a partir de agora a gente vai acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você, ótima sexta-feira e para vocês que nos acompanham. Hoje a gente trouxe a informação do Dr. Drauzio Varela, adesão ao tratamento da tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os programas de tratamento da tuberculose têm uma taxa de abandono de até 5%. Aqui no Brasil, os dados do Ministério da Saúde revelam que 9 em cada 100 pacientes que iniciam o tratamento não seguem até o final. O que os médicos explicam é que um dos grandes motivos desse abandono é que com o início do tratamento os pacientes melhoram rapidamente já nas primeiras semanas. Mas o problema é que a doença não está curada e o tempo de tratamento aumenta consideravelmente, além de deixar mais caro esse tratamento. De acordo com os médicos, o diagnóstico precoce é importante e por isso a pessoa deve procurar ajuda médica se apresentar tosse crônica ou sem catarro há mais de 3 semanas. Perda de peso e dor no peito também são alguns dos sintomas. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e eu vou repassar essa dúvida aqui aos nossos convidados. A gente falou que é possível tratar a tuberculose e tem cura. Esse tratamento é feito de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde aqui do nosso país. E a dúvida é a seguinte: as formas de tratar a tuberculose. Antes de falar nesse ponto que a Tânia destacou, né, das pessoas que abandonam esse tratamento, vamos entender um pouco mais como é que funciona esse tratamento. Sempre à base de antibiótico, à base de medicamento. Como é que funciona esse tratamento na prática, doutor? O tratamento da tuberculose ele é feito por meio de medicamentos. São antibióticos, né? Eles são usados, para maior eficácia, eles são usados em conjunto. 4 antibióticos, você começa o tratamento com esses 4 e termina o tratamento com 2 desses 4 antibióticos. O tratamento dura 6 meses. E esse é um problema que foi mencionado aí na matéria, que é o da adesão, né? É muito importante que a pessoa que está tomando a medicação para a tuberculose, ela tome todos os dias durante todo o período do tratamento. O período habitual é de 6 meses. Em algumas situações você tem que prolongar, a maioria das vezes realmente são 6 meses, mas existe uma armadilha aí. É muito comum que a pessoa com 15, 20 dias de tratamento já esteja se sentindo bem melhor. A tosse melhora, a febre desaparece, ela começa a ganhar peso. E às vezes, mesmo com a orientação do médico ou da enfermeira do posto que dispensa, que entrega a medicação, a pessoa acha que está bem e que pode parar o tratamento. Esse é um erro sério, porque a bactéria da tuberculose, como a gente falou antes, ela fica ali albergada, ela fica dentro da célula de defesa. E a penetração dos medicamentos, às vezes, é muito lenta e muito difícil. Certas populações de bactérias dentro do organismo, elas só vão ser atingidas se o tratamento durar, de fato, esse período de 6 meses. Então, ele tem que ser cumprido até o final. No caso, dando a pausa nesse tratamento, achando que está curado, essa bactéria ela pode ficar resistente ao antibiótico que é utilizado para eliminar essa bactéria? E como é que, se acontece isso, como é que se trata, né? Já que ela está resistente ao antibiótico que foi desenvolvido para combatê-la? O principal motivo de termos indivíduos com bactérias multiresistentes se dá justamente por essa quebra da adesão. Então são indivíduos que abandonam o tratamento durante o tratamento ao abandono, muitas vezes por conta disso, por se sentirem que não tem mais sintomas, ganham peso, a febre desaparece e essas pessoas melhoram. E isso é a principal motivação. Então, para aqueles indivíduos que a gente suspeita que tenham uma tuberculose multiresistente, para que a gente dê esse diagnóstico, é necessário utilizar de alguns exames diagnósticos, por exemplo, como a cultura do escarro, que vai nos dar ferramentas para saber como será redirecionado esse tratamento. Então, muitas vezes há necessidade nessas situações
não só utilizar 4 drogas, mas muitas vezes se utilizam bem mais do que 4 drogas combinadas, e esse tratamento que poderia ter durado inicialmente 6 meses, ele vai se prolongar, muitas vezes por 1 ano até 1 ano e meio, e até às vezes mais tempo do que isso. Há um grupo de pessoas mais vulneráveis, a gente poderia dizer assim, à tuberculose? Existem grupos de pessoas que têm uma chance maior de adquirir a tuberculose, de desenvolver a doença. Então, primeiro, as pessoas que têm problema de abuso de álcool, imagino que Paulo veja isso também, né? É muito patente. Isso é uma coisa que remete à história, né? Você lembra dos poetas, dos escritores que viviam na boemia das cidades, né, das grandes cidades. Eles adquiriam tuberculose com maior frequência e padeciam disso. Isso ainda a gente vê hoje lá na enfermaria do Barão de Lucena. É muito comum você ver a pessoa que abusa de álcool desenvolver tuberculose pela queda da imunidade que o abuso de álcool traz. Agora, diabéticos, portadores de doenças renais crônicas, pacientes que estão usando medicamentos que deprimem as defesas do organismo por vários motivos. Por exemplo, a pessoa tem um lúpus e toma corticoide por causa do lúpus, ela tem uma chance maior de desenvolver tuberculose. Pacientes portadores do vírus HIV, né, os aidéticos, eles têm uma chance bem maior de desenvolver tuberculose. Então existem grupos que são mais suscetíveis, mas a doença ela é democrática, ela acomete pessoas mesmo saudáveis, pessoas que têm imunidade adequada, elas podem desenvolver tuberculose também. A faixa etária também é variada? Pode acontecer ainda na infância a tuberculose ou é mais rara? Pode sim, pode acontecer, acomete todas as faixas etárias, sobretudo esses extremos de faixa etária, então as crianças e os idosos. Isso quando a gente está falando de indivíduo com imunidade íntegra, né? Dos indivíduos que têm a imunidade, tem algum problema, alguma deficiência da imunidade, então essas faixas etárias são bem distribuídas. Uma coisa que o Alfredo estava falando da dificuldade da adesão, então isso é um grande problema, são as pessoas que abusam de bebidas alcoólicas e os usuários de drogas. Então a gente tem lá no hospital de clínicas vários pacientes que acompanhamos com portadores de HIV/AIDS, né, que vivem com HIV/AIDS, e essas pessoas que têm esse perfil, né, usuário de drogas e abuso de álcool, elas têm uma frequência muito maior de abandono. E para essas pessoas, o serviço de saúde, eles precisam se organizar de uma forma para que tenha um olhar especial para essas pessoas, né? Então, algumas vezes, se recomenda o tratamento dirigido, né, tratamento sob observação. Então, o serviço de saúde, por exemplo, o programa de saúde da família, ele se organiza de uma forma tal que vá até o domicílio e veja que aquele indivíduo realmente está diariamente tomando os comprimidos, ou que alguém da família possa assumir essa responsabilidade. E fazendo isso, talvez consiga garantir que essa população mais vulnerável consiga finalizar esses 6 meses de tratamento. Nesse tratamento como um todo, tem efeitos colaterais? Essa medicação que é tomada poderia também ser uma desculpa utilizada por tanta resistência a não dar sequência a esse tratamento? O que a gente poderia descrever? Os medicamentos para tuberculose, como qualquer medicamento, eles podem ter efeito colateral. Agora, na grande maioria das vezes, são efeitos colaterais leves e que passam, à medida que o tratamento vai evoluindo, com os dias e as semanas, os efeitos colaterais eles vão desaparecendo. E quando eles acontecem, o médico deve ser consultado e ele tem como manusear isso, ou dando alguma medicação que alivie os sintomas, ou interrompendo por alguns dias o tratamento para reinstituir depois. Isso também funciona várias vezes. Ou até, eventualmente, nos casos de efeitos colaterais mais sérios, você pode precisar trocar o esquema de medicamento. Isso não é desejável, na maioria das vezes, porque o tratamento que a gente faz habitualmente, o tratamento padrão, ele é o tratamento mais eficaz, é o tratamento mais curto e com maior eficácia. Mas às vezes a gente precisa trocar o tratamento, mas tudo isso deve ser feito com a orientação do médico que está acompanhando e nunca da própria conta do paciente. Não, isso aqui me fez mal, eu tive uma náusea, eu vou parar o remédio. Isso é que não pode acontecer nunca.
A gente tem algumas participações aqui nas nossas redes sociais. A gente tem uma pergunta, a pessoa não quis identificar, mas quer saber se pode chegar ao ponto de precisar a pessoa ficar isolada por conta de um grau muito avançado da tuberculose. Será que pode chegar a esse ponto, a pessoa ficar isolada para não ter contato com nenhuma outra pessoa? Preferencialmente, o tratamento ele é ambulatorial. As medicações são prescritas a nível de ambulatório, de consultório, e preferencialmente esse indivíduo não deve ter esse tratamento no hospital, deve ter no domicílio dele. E como esse domicílio muitas vezes o ambiente é aberto, a gente orienta que ele durma num outro cômodo, se for possível, mantenha janelas e portas abertas para que a casa fique ventilada. Mas vão ter alguns casos de tuberculose pulmonar que são mais graves, que esses indivíduos precisam ser internados. E esses casos, como no início do tratamento, pelo menos nas 2 primeiras semanas, eles são capazes ainda de eliminar a bactéria no ar e serem transmissíveis. Então a gente tenta manter esse indivíduo nessas 2 primeiras semanas num quarto individual, né? Eles não compartilham os leitos com outros indivíduos. Então a gente poderia dizer para quem está em casa que após essas 2 primeiras semanas de tratamento é que esse indivíduo ele passa a não transmitir mais a tuberculose. Seria mais ou menos a grande maioria dos indivíduos, é verdade isso. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, você pode mandar para a gente essa pergunta. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está disponível para você participar aqui do nosso programa. Manda também essa dúvida através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. A gente agora vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o combate à tuberculose, é o tema desta edição do programa. E agora a gente vai repassar algumas informações aqui para os nossos convidados e a gente vai descobrir se é mito ou verdade. Geralmente quando a gente tem dúvidas a respeito de algum tema, a gente acessa logo a internet para saber se é verdade aquela informação, se procede ou não. Mas às vezes a gente encontra mitos a respeito do tema e esses mitos deixam a gente com mais dúvidas. Então, para deixar você bem informado, a gente vai repassar aqui para quem entende e muito do assunto. Os nossos convidados eles entendem bastante sobre a tuberculose. A gente quer saber se é mito ou verdade que a tuberculose era transmitida também pelo compartilhamento de objetos como copos, talheres e roupas de cama. Mito ou verdade? É mito, né? A tuberculose, como foi dito aqui várias vezes, a doença de transmissão é predominantemente por via aérea. Então, compartilhar talheres, copos, roupa de cama, toalha, nada disso é eficaz para que haja transmissão. Ok, vamos à próxima informação. Descobrir se é mito ou verdade. Qualquer tosse prolongada é tuberculose. Mito ou verdade? Mito. Na maioria das vezes, a tosse crônica, né, a tosse que dura mais do que 3 semanas, vamos dizer, ela é causada por outras doenças, mas a maioria dos pacientes que tem tuberculose vai ter uma tosse que dura mais do que 2, 3 semanas. E mesmo que não seja tuberculose, se existe essa tosse, também é bom procurar um especialista, procurar um médico para saber né, o motivo dessa tosse, né, doutor? Tem gente que chega e diz assim, não, eu tenho uma tosse, mas é uma tosse normal. Tosse nunca é normal, gente, né? Tosse é sintoma, aponta para a doença. Se não for uma coisa muito rápida, dura 3, 4 dias e vai embora, você deve procurar um médico. Ok, vamos agora à próxima informação. Mito ou verdade que só se deve desconfiar de tuberculose quando a tosse com sangue? Mito ou verdade? É mito, não é? Então, na maioria das vezes, a tuberculose pulmonar ela vai cursar com tosse seca ou tosse com expectoração, mas não necessariamente com sangue ou com raios de sangue. Né? Várias outras doenças, inclusive o tumor de pulmão, o câncer de pulmão, pode se manifestar com sangue. Então, é mito. Por que sai esse sangue, doutor? Dá para explicar para a gente? Acontece alguma hemorragia ou alguma inflamação do órgão para chegar a esse ponto de sangrar? O mecanismo é o seguinte, você tem uma inflamação naquele local lá no pulmão
onde a bactéria se estabeleceu, essa inflamação ela vai progredindo, ela vai lesando os alvéolos, até que ela vai acabar atingindo uma pequena artéria que transporta sangue por ali. Na hora em que você tem a lesão da artéria, aquilo gera um sangramento local e esse sangramento acaba sendo exteriorizado, você acaba cuspindo sangue. Isso pode ser tanto no início da tuberculose quanto no estado mais avançado? Olha, em geral, quando você tem a hemoptise, que é o sangramento pela tuberculose, a doença já avançou alguma coisa. Não é uma doença muito no início, não. Ok, vamos saber agora a próxima informação. Olha só, a tuberculose, ela não tem cura. Mito ou verdade? Mais ou menos, né? Então, a tuberculose, ela tem cura quando as pessoas se preocupam em fazer o tratamento e cumprir o tempo de tratamento preconizado, que inicialmente é de 6 meses. Aqueles indivíduos que quebram, né, não têm adesão e quebram esse tratamento, interrompem, elas poderão ter uma tuberculose, vir a ter uma tuberculose multiresistente, ou seja, a bactéria, o bacilo resistente àqueles antimicrobianos inicialmente propostos, e poderão ter um tratamento, às vezes, casos não tão frequentes, mas poderá precisar tomado durante muito tempo, mais do que meses e anos. Pode-se chegar ao ponto de ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica nesse órgão afetado ou não precisa chegar a esse ponto? Atualmente tem sido muito mais raro isso. No passado, até a primeira metade do século XX, era um dos tratamentos que se fazia, se faziam umas coisas muito que hoje a gente considera muito rústicas, né? Inclusive de ressecar, de operar parte de pulmão. Hoje em dia é muito mais raro você precisar operar. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação aqui para descobrir se é mito ou verdade que alguns pacientes eles não exibem nenhum indício da tuberculose. Por isso pode passar batido ali e ficar com muito tempo com a doença ativa. Isso aqui é mito ou verdade? Alguns pacientes eles não apresentam indício de que está com tuberculose? É possível isso acontecer? É o que Alfredo falou, né, que é chamado de tuberculose latente. Então a gente porta a bactéria, o bacilo, nos pulmões, habitualmente, e pode passar anos da vida, décadas da vida, sem manifestar a doença. Esse indivíduo tem tuberculose, infecção, tuberculose, mas não tem adoecimento. E talvez morra, né, de outras causas, por outras doenças, mas não necessariamente de tuberculose. Ok, vamos à informação seguinte. Temos aqui outra tela. A má alimentação, a falta de higiene, o tabagismo, o alcoolismo, isso tudo favorece o estabelecimento da tuberculose? É verdade. E é muito frequente que venha tudo isso ao mesmo tempo, não é? Má alimentação, alcoolismo, tabagismo, tudo junto, gerando de fato o enfraquecimento do organismo e uma tendência para desenvolver a tuberculose. No caso da má alimentação, a gente poderia exemplificar como comendo muitos produtos industrializados. A pessoa que não tem essa preocupação em se alimentar de forma saudável, seria mais ou menos isso, essa classificação da má alimentação. Tanto comer pouco como comer adequadamente a quantidade, mas de forma sem qualidade. Ok, vamos aqui à próxima informação. A gente quer saber se é mito ou verdade que o tratamento da tuberculose à base de antibióticos é 100% eficaz. Mito ou verdade? Olha, tratamento 100% eficaz na medicina está difícil de você encontrar, tá certo? Agora, o tratamento bem feito com as drogas que são recomendadas hoje, cumprido do primeiro dia até o fim do 6º mês, ele é muito eficaz. A eficácia dele ultrapassa 90%. E isso é uma tranquilidade. Para você ter uma ideia, é sempre bom a gente comparar. Até os anos 40, o início quase ali dos anos 50, você não tinha praticamente tratamento eficaz para tuberculose. E hoje você tem um tratamento que resolve a vida da grande maioria dos pacientes. Ele precisa ser cumprido. Ok, vamos à próxima informação. Aqui, outra tela. Vamos conferir. O tratamento deve ser interrompido quando os sintomas desaparecerem. Mito ou verdade? Mito, de forma alguma, né? Então o tratamento tem que ser seguido restritamente conforme o médico prescreveu, que habitualmente esse tratamento, a proposta inicial é de 6 meses. Então o indivíduo, mesmo que se sinta bem,
recupere peso, pare de tossir, pare de ter febre, ainda assim ele tem que concluir o tratamento. Ok, vamos à próxima informação. Dá sequência aqui para descobrir mito ou verdade. A tuberculose ela pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos e rins. A gente viu isso no início do programa. Quem ligou a televisão agora, seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. O tema em debate hoje aqui é o combate à tuberculose. A gente mostrou, explicou no bloco anterior, e para você que pegou o programa agora, né? A gente vai mais uma vez reforçar que é possível sim, né, doutor? Essa tuberculose ocorrer em outros órgãos do nosso corpo. É possível, ela pode, e quando ela ocorre em outros órgãos, geralmente ela ocorre só naquele outro órgão. O mais comum é você ter a tuberculose do osso isoladamente, a do rim isoladamente. Às vezes é que você pode ter, por exemplo, a tuberculose do intestino junto com a do pulmão, mas o mais comum é que elas aconteçam isoladamente. Às vezes ela acaba sendo vista por especialistas que não são nem o infectologista nem o pneumologista. Então ela vai bater na mão de um ortopedista, de um dermatologista, de um nefrologista e por aí vai. Ok, vamos à última tela para descobrir se é mito ou verdade. A transmissão da tuberculose é direta de pessoa para pessoa. Correto, Mito, verdade? Correto. Verdade. A transmissão é por via aérea. Ok, temos aqui algumas participações através da nossa fanpage. Você que mandou aí sua pergunta, preste atenção. E a gente vai repassar a partir de agora para os nossos convidados em relação a essa questão da interrupção do tratamento. Não deve ser feito. Nossos convidados acabaram de explicar, né, por que não deve ser feita essa interrupção. Muito importante que você dê sequência. É importante também a gente destacar que esse tratamento é oferecido gratuitamente na rede pública, né, no Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento, os 6 meses de tratamento. A gente também tem algumas participações através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas dúvidas para os nossos convidados. Você que está aí em casa, tem alguma dúvida, pode mandar 994 18 1206, 994 18 1206. E temos aqui uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: uma vez tratada a tuberculose, posso ter novamente a mesma doença? Certo? É possível que isso aconteça? A pessoa não se identificou, mas é uma mulher que a gente vê aqui a foto através do nosso WhatsApp. É possível? Teve a tuberculose, tratou, tomou medicamento, tudo certo, essa doença pode voltar? A chance da pessoa ter uma nova... Ela não fica imune à tuberculose, certo? Ela poderá vir a ter no futuro. Agora, a partir do momento que a doença foi tratada corretamente, a pessoa vai ter que ter um novo contato com outro tuberculoso, vai encontrar um outro tuberculoso pela frente para adquirir e passar por todo aquele processo que a gente falou de se tornar infectada e dali a algum tempo, meses ou anos, às vezes, desenvolver novamente. Mas a tendência é que a pessoa curada de tuberculose, ela viva uma vida totalmente normal. Ok, temos aqui outra participação. Luciene, ela gostaria de saber o seguinte, já tem algumas dúvidas. Umas 2 vezes ao ano ela diz que é acometida por uma tosse que dura mais ou menos 1 mês, mas ainda ela não teve um diagnóstico para essa tosse. Ela diz que não tem febre, é como se fosse uma tosse seca. Essa tosse chega a deixar ela rouca por alguns dias. Ela e a filha dela também sofrem muito com essa tosse seca, que geralmente acontece ali 2 vezes ao ano. Ela disse que a filha fez ultrassom das cordas vocais, toma antialérgico, mas não adianta muito. Elas estão dizendo que estão preocupadas porque não consegue ter esse diagnóstico. O que é que deve fazer? Qual médico deve procurar? Qual especialista deve procurar para receber esse diagnóstico? Tosse crônica é muito comum no consultório do pneumologista. E é um problema que angustia muito, perturba muito a vida das pessoas. Existem várias causas para isso, vários tipos de abordagem, de tratamento, e precisa realmente procurar o especialista, né? Procurar o pneumologista de adulto para ela e de criança para a filha dela. Ok, temos aqui outra pessoa deixando um depoimento, respondendo a nossa enquete. Ela disse que no Brasil tudo é possível. A gente perguntou, né? A pergunta da enquete de hoje é se você acredita que é possível erradicar a tuberculose aqui no Brasil. A pessoa disse que no Brasil tudo é possível desde que o uso do dinheiro público ele seja bem aplicado e não desviado. Ela disse que acredita sim
que é possível erradicar a tuberculose. Eu quero saber a opinião dos nossos convidados em relação a essa questão da erradicação, mais uma vez, se é possível, vocês acreditam que se é possível, se não é, e a minha dúvida também em relação ao que o poder público tem feito, tem sido suficiente em relação ao combate à tuberculose aqui no nosso país? O Brasil ele vai muito mal, né, no quesito de tuberculose. Como você falou no início do programa, existem 48, 50 países no mundo que são colocados nos países que a OMS acompanha mais de perto, né, por conta de vulnerabilidades. E o Brasil ele é o 18º, 19º nesse ranking, e Pernambuco também não vai bem. Então Pernambuco atualmente ele é o 3º estado no país que tem maior número de casos novos tuberculose. Então, enquanto que a média do Brasil está em torno de 33 casos novos por ano, Pernambuco está contabilizando quase 50 casos novos por ano. Então, precisa se identificar precocemente os sintomáticos respiratórios, aqueles indivíduos que estão com tosse há mais do que 15 dias, eles não podem ficar peregrinando em postos de saúde e ir atrás de especialistas, porque é para o médico generalista conseguir fazer esse diagnóstico. E outra coisa muito importante é aqui também que o poder público tem um olhar diferenciado para as populações de maior risco de quebrar a adesão, que é aquilo que a gente falou, dos usuários de drogas, dos alcoolistas, porque esses indivíduos eles provavelmente não vão conseguir concluir o tratamento se não tiver um olhar diferenciado para eles. Temos aqui outra participação, Cristiane Oliveira de Tegipió. Ela disse que a filha de 4 anos de idade pegou tuberculose por causa da medicação, pois ela tem artrite reumatoide juvenil. Fez o tratamento, hoje ela está com 11 anos de idade. Ela pode voltar a pegar tuberculose por conta da artrite? Ela provavelmente precisou fazer algum tratamento que deprimiu as defesas, né? E a partir daí, a bactéria da tuberculose que estava lá latente, estava lá escondidinha no organismo dela, aflorou e ela desenvolveu a doença. Ela tendo tratado corretamente até o final a tuberculose, ela entra numa situação semelhante àquela que a gente conversou agora há pouco. Ela só vai desenvolver tuberculose de novo se ela se reinfectar. E claro, se ela continuar usando medicamentos que deprimam a imunidade dela, diminuam as defesas dela no futuro, a chance dela de se infectar e de desenvolver a doença no futuro também continua sendo maior do que a de uma criança da idade dela que não toma esse tipo de medicamento. No caso, né, por falar de criança, quando se contrai, né, a tuberculose nessa faixa etária, ela precisa ser afastada das atividades, como deixar de frequentar a escola durante 6 meses, que é o período do tratamento, ou não necessariamente precisa ficar 6 meses sem frequentar essa escola? Não. Qualquer indivíduo de qualquer faixa etária, ele estando clinicamente bem e capaz para frequentar as atividades escolares e laborativas, né, ele vai frequentar. Agora, os primeiros 15 dias do tratamento, que é aquele período que a maioria dos indivíduos ainda vão estar eliminando a bactéria por via aérea, então esses primeiros 15 dias a gente afasta assim do trabalho ou da escola. Existe muito preconceito ainda em relação a essa doença aqui no nosso país? Existe demais. É curioso que o preconceito ele está mais ainda nas pessoas mais velhas, né? Que vinham ouvindo aquilo de gerações. Nos mais jovens você vê menos. Agora, o susto quando a pessoa tem um diagnóstico de tuberculose ainda é grande, apesar de ser uma doença tratável e curável, né? E tem muito aquela coisa ainda que foi falada do talher. Esse conhecimento existe há mais de 70 anos, que não se transmite tuberculose através de talher e de qualquer outra, de beijo, você não transmite assim, não é? Mas existe algum preconceito, e esse preconceito às vezes atrapalha. A pessoa não quer verbalizar que está com tuberculose, a pessoa esconde, às vezes esconde da família, não quer confessar. Isso atrapalha, porque quebra a sequência normal do tratamento. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema, você pode mandar para a gente, participar através da linha interativa 3424-1977.
Esse número está disponível para você mandar sua dúvida, assim como o nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse aí o WhatsApp, mande aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora a gente vai acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, vamos conhecer essas oportunidades de trabalho, vamos acompanhar aqui no nosso telão. Temos várias oportunidades, aqui aparecem logo duas vagas para técnico em segurança do trabalho, exigência de ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 3.252. Olha só que ótima oportunidade, técnico em segurança do trabalho. Vamos agora à próxima oportunidade, agora tem 2 vagas para terapeuta, exigência superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, 2 vagas para terapeuta. Vamos agora à próxima oportunidade, 2 vagas para gerente financeiro, superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.000. São 2 vagas para gerente financeiro. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote aí o telefone 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas, perguntas que chegaram através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui a primeira dúvida que chegou através do nosso telefone. O José, de Casa Amarela, 33 anos, ele quer saber o seguinte. Ele disse que é diabético, iniciou o tratamento para tuberculose em junho do ano passado. Gostaria de saber se após o tratamento de 6 meses a pessoa pode contrair a doença novamente e se tiver contato com quem já tem a doença, o que é que acontece? Se tiver contato com quem já tenha a doença, pode pegar mais uma vez? Pode pegar. Não é comum isso acontecer, não é? Mas é possível. Ela tem que evitar o contato com pessoas que estejam podendo transmitir tuberculose. Ele tratou a doença, tomou um medicamento para combater aquela bactéria, a bactéria pode voltar a atingir, é mais raro, mas pode voltar. Se ela volta, a bactéria, ela volta mais resistente, doutor? A bactéria, ela não deixa imunidade permanente, certo? É diferente de algumas doenças que quando você tem uma vez, você não volta a ter nunca mais. O tratamento, ele resolve aquele episódio, mas se a pessoa se expuser novamente a alguém que tem a bactéria da tuberculose, ela pode desenvolver. Ela vai desenvolver novamente uma tuberculose suscetível que pode ser tratada e curada com os medicamentos habituais, a não ser que ela pegue a doença pela segunda vez de alguém que tem uma forma resistente aos antibióticos, que é uma coisa bem mais rara de acontecer. Ok, essa dúvida, né, chegou através da nossa linha interativa, a gente vai dar sequência aqui. Agora vamos responder as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que está em casa ainda tem dúvidas a respeito da tuberculose, manda pra gente 99418-1206, 99418-1206, acesse o nosso WhatsApp, deixa aí sua pergunta. Temos aqui uma dúvida, a pessoa não se identificou, mas diz que está fazendo o tratamento da tuberculose, mas ainda está com muita tosse. Quando essa tosse ela está acontecendo, né, nesse período do tratamento, tem que tomar algum xarope, por exemplo, porque está no tratamento e a tosse tem que parar?
depende de quanto tempo ela tem de tratamento. Nos primeiros 10, 15 dias, até o final do primeiro mês, é natural que alguns sintomas ainda permaneçam, eles vão diminuindo devagar. Se ela, bastante depois disso, depois de 1 mês, 2 meses de tratamento, ainda está com tosse, é muito possível que essa tosse já não seja causada pela tuberculose. Existem outras causas de tosse crônica prolongada. E ela deve realmente conversar com o médico, porque cada caso deve ser avaliado com cuidado. A tuberculose, ela pode ser confundida com uma outra doença? É possível confundir alguns dos sintomas, né? Alguns dos sinais da tuberculose podem ser confundidos com quais doenças, por exemplo? Olha, existem várias doenças, né? Depende da forma de tuberculose. Por exemplo, a tuberculose pulmonar, ela pode ser confundida com várias doenças pulmonares, como pneumonias, como o câncer de pulmão, né, e outras. A tuberculose dos gânglios linfáticos pode ser confundida com outro tipo de doença, com linfomas, e por aí vai. Ok, vamos dar sequência aqui. Temos muitas participações, muita gente agradecendo pelos esclarecimentos, pelas informações que estão sendo repassadas. Lá na nossa fanpage tem a participação do Zezinho Santana. Ele disse que o programa está ótimo, né? De ótima utilidade, um alerta muito importante para a população. Parabéns aos convidados, pois estão repassando todas essas informações de forma bem compreensível. E esse é o nosso intuito, né? Esse é o nosso objetivo, de levar até você que está em casa nos acompanhando informação da forma mais clara possível, porque a tuberculose, a gente volta a falar que tem cura. Esse tratamento ele pode ser feito na rede pública através do Sistema Único de Saúde, tratamento gratuito, e o quanto antes iniciado esse tratamento, melhor. Então, se você desconfia, né, dessa tosse que você está apresentando, está se arrastando por muito tempo, procura primeiro uma unidade básica de saúde, é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Depois ele pode ser encaminhado para um hospital de referência, um médico especialista, um clínico geral. Pode tratar no início a tuberculose também? Isso, para a maioria dos casos que não vão ser graves, o médico generalista, um médico clínico, ele está habilitado para fazer o diagnóstico e conduzir o tratamento. Só alguns casos atípicos, né, o que tem uma evolução um pouco mais grave, é que precisariam chegar no hospital terciário ou mesmo no médico especialista. O especialista seria o pneumologista? O pneumologista ou o infectologista. E no caso, quais as principais dúvidas de pacientes que chegam no consultório, que descobrem, né, essa tuberculose? É o medo? Medo de quê, por exemplo? Medo de morrer seria um medo muito comum das pessoas que descobrem esse diagnóstico, mesmo sendo precoce, sabendo que tem cura e sabendo que é possível fazer esse tratamento em 6 meses. Os medos são variáveis, né? Muita gente ainda traz aquela tradição de achar que tuberculose é uma doença muito grave, fatal, e que envergonha o portador, né? As pessoas tinham que sair, quando a gente não tinha tratamentos eficazes, tinham que sair da sua cidade para irem para locais de clima mais ameno, de altitude mais elevada. Então isso tudo ainda está muito na cabeça das pessoas. Então muitas pessoas têm medos que rapidamente a gente mostra que são infundados. Se ela tomar o tratamento certinho, ela vai ficar bem. Agora tem outros tipos de medos também, né? Então a pessoa, tem gente que chega lá e diz: olha, eu vou passar 6 meses sem poder beber bebida alcoólica. Bem, é um medo também, não é? Mas a recomendação de fato é que a pessoa fique sem beber bebida alcoólica durante o tratamento, porque as medicações podem fazer mal ao fígado e o álcool também. Mas esses medos eles podem ser quebrados com a conversa e com o esclarecimento. Ok, temos aqui mais participações. A pessoa não se identificou, mas disse que o tio já está há mais de 1 mês com uma tosse, foi até a UPA, fez o raio-x, mas não mostrou nada. Como é que se explica essa tosse? Através de um raio-x é possível ter ideia mais ou menos se pode ser tuberculose ou não, doutor? Se ele está há 6 meses com tosse. Não, 1 mês, mais de 1 mês. Desculpe. Mais de 1 mês pode ser 6 meses, né, doutor? Que seja, ele está há mais de 1 mês com tosse e a radiografia do tórax não mostra nada, provavelmente a tosse dele não é por tuberculose, é por alguma daquelas outras causas que a gente já mencionou aqui.
Temos aqui outra participação. Eli Claudino, ela quer saber se os animais de estimação também podem ter tuberculose? O único indivíduo que pode portar, hospedar o micobactério tuberculose e ter doença e desenvolver são os humanos. Então ela pode ficar despreocupada que o animal de estimação ele não vai ter tuberculose. Temos aqui algumas informações a respeito das campanhas que estão acontecendo aqui na região metropolitana do Recife. Daqui a pouco a gente vai repassar os locais onde é possível buscar informações também a respeito da tuberculose. A internet também é um ótimo meio de se buscar essa informação em fonte segura. Ministério da Saúde, você pode acessar, tirar suas dúvidas, né? É sempre importante a gente saber, né, a fonte de onde a gente está buscando essa informação, para não cair, não ficar assustado, não cair em uma dessas armadilhas, não procurar ali, achar muitos mitos a respeito, pode atrapalhar ainda mais o seu esclarecimento a respeito da doença, né, que já foi tão cercada de preconceito durante muito tempo, né, doutor? Então, se vai procurar, uma dica importante, procura um site oficial, o Ministério da Saúde. Quais outros sites a gente poderia orientar essa população? O site da Sociedade Brasileira de Epidemiologia, o da Sociedade Brasileira de Infectologia e o Ministério da Saúde, porque até tem um link para a população, né, para o leigo, não é uma informação médica, então muito fácil de compreender e é um meio de informação bem interessante. Eu considero que o uso da internet pelo leigo é um tema delicadíssimo. Eu até sugeriria isso como um tema para você aqui no programa, porque mal usado é um desastre, né? A pessoa chega, começa a ler, não, estou com tosse há 2 semanas, eu devo estar com tuberculose, começa a entrar e começa a ver casos graves de tuberculose, relatos de coisas assim do Arco da Velha, que tudo aparece na internet. Então, esse enfoque de você ir atrás dos sites de entidades oficiais, como o Ministério da Saúde, a Sociedade das Especialidades, e irem para os links direcionados ao leigo. É difícil para o leigo interpretar a informação muito técnica. Ele acaba interpretando, a maioria das pessoas, na minha experiência, acaba interpretando sempre para o lado do mal. Né? E às vezes corre até o risco de uma automedicação, pode encontrar um desses sites, alguma medicação que deu certo para uma pessoa, não necessariamente vai dar certo para você, por mais simples que seja essa tosse. É possível levar a sério, né, esse tema e evitar nunca, né, doutor, fazer essa automedicação, que é muito perigosa. É perigosa. A consulta à internet, a qualquer meio de informação, ela deve se ater àquilo a que ela se presta. É você pegar informações gerais. Você não deve tomar decisões de tratamento, decisões com base no que você lê, porque você não é qualificado para isso. Você deve ali ter uma ideia básica sobre o assunto para entender se é a hora de procurar o médico ou não. Ok, temos aqui algumas participações, mais outra pergunta que chegou através da linha interativa. Marcos Santos, de Camaragibe, tem 29 anos, ele quer saber o seguinte: como é que fica a situação do recém-nascido que vive com um adulto que tem tuberculose? O que a gente poderia responder para o nosso telespectador? Bem, a criança abaixo de 5 anos é um grupo vulnerável, como o Paulo já disse. Ela tem que haver um cuidado redobrado. O pediatra que lida com a criança nessa faixa etária, que quando existe um contato domiciliar, ou seja, a criança teve contato com uma pessoa sabidamente doente de tuberculose, é uma das indicações de você ser mais agressivo em indicar o tratamento da tuberculose latente, como a gente diz, que mesmo que a criança não esteja doente, a chance de ela precisar usar um dos medicamentos, um dos 4 medicamentos, durante um período, para ela poder se livrar da chance de desenvolver a tuberculose doença mesmo. Ok, a próxima pergunta é da Elisângela Silva, de Nova Descoberta, 39 anos. Ela quer saber se a tuberculose ela passa para o pâncreas. Existe essa possibilidade? Como o Alfredo falou, né, então as formas extrapulmonares elas são muito menos frequentes, mas em princípio pode acometer qualquer órgão, inclusive o pâncreas. Dúvida seguinte, da Patrícia Soares, de Brasília Teimosa.
32 anos. Ela quer saber qual exame deve ser feito para descobrir a tuberculose ganglionar. Qual o exame específico? A tuberculose ganglionar é uma das uma das formas de tuberculose que tem o diagnóstico mais simples, mais fácil. Porque o gânglio, o linfonodo, né, o gânglio linfático, ele está ali, debaixo da pele, está fácil de acesso. Você, primeiro, tem que haver a suspeita, né? O paciente normalmente ele vai ter um quadro de febre e crescimento de um ou mais gânglios no corpo. Você vai desconfiar de que aquilo pode ser por tuberculose e, em geral, você vai precisar fazer uma biópsia para confirmar se de fato é tuberculose. Ok, temos mais outra pergunta que chegou através da nossa linha interativa. A dúvida agora é do André. O André mandou uma pergunta para a gente, André Silva, de Paulista, 32 anos. Ele quer saber qual a diferença entre tuberculose no sistema nervoso e tuberculose no pulmão. Como descobrir ambas as doenças e as crianças são mais vulneráveis a esses dois tipos que foram descritos ali de tuberculose, a tuberculose no sistema nervoso e a tuberculose no pulmão? Bem, a tuberculose pulmonar, os sintomas são aqueles que a gente já conversou, são tosse, não é? Às vezes um escarro de sangue. A tuberculose do sistema nervoso, a manifestação é bem diferente, né? O paciente vai ter um quadro que dura, em geral, de vários dias a algumas semanas, de dor de cabeça, pode vomitar, pode ter febre ou não. A tuberculose meninge, a tuberculose do sistema nervoso, é uma doença potencialmente grave e que normalmente o paciente ele vai acabar procurando um serviço de emergência para ver um neurologista, e aí o neurologista vai acabar fazendo o diagnóstico. Estamos agora na reta final do programa, há tempo ainda de responder mais uma dúvida. Fernanda, ela disse que tem uma tosse sempre quando ela vai dormir. É uma coceira na garganta, a tosse não tem muco, essa tosse é seca. Ela disse que já procurou um médico, mas a tosse continua e às vezes acontece, né, logo após uma gripe. Pode ser uma tosse alérgica? Pode ser uma tosse alérgica, é uma das causas de tosse crônica, mas não é a única, né? Aí realmente, tosse crônica às vezes é um jogo de xadrez. Você tem que conversar muito com o paciente, tem que esmiuçar bastante o sintoma. Ela precisa realmente ir no médico. Temos aqui várias participações. Josemar de Paulista dando parabéns aqui aos convidados e ao programa, está muito esclarecedor. Queria agradecer a você que também está ligando, participando, deixando sua mensagem. Você também que respondeu a nossa enquete. A gente vai descobrir agora o resultado da enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que acredita que é possível erradicar a tuberculose aqui no Brasil? Das pessoas que ligaram e participaram, 70% disseram que sim, que é possível erradicar a tuberculose aqui no país. 30% responderam que não. Muito obrigado a você que ligou, participou. Estamos na reta final. Queria desde já agradecer a participação aqui dos nossos convidados, Dr. Paulo Sérgio, infectologista do Hospital das Clínicas. Muito obrigado por sua participação. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Então, acho que é muito importante essa mensagem do Ministério da Saúde, para que, se você está com um quadro de tosse prolongada, uma tosse mais do que 2 semanas, mesmo que tenha febre ou não, que tenha perda de peso ou não, procure uma unidade de saúde básica para que seja feito o diagnóstico desse quadro pulmonar. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Queria também agradecer ao Dr. Alfredo Leite, ele que é pneumologista, médico clínico e preceptor de ensino da residência médica do Hospital Barão de Lucena. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. A tuberculose é uma doença que tem tratamento, ela pode ser curada. Apesar de certas limitações que a gente tem na rede pública, você, andando um pouco, vai conseguir encontrar o diagnóstico, vai encontrar o tratamento, e não se admite no século XXI ninguém morrendo mais de tuberculose. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Esse encontro será ao vivo, então. Até a próxima segunda, um ótimo fim de semana e até lá, se Deus quiser. Forte abraço!